Queridos, nós vamos continuar estudando 1 Pedro 2, 18 a 25. Esse é o trecho que a gente tem estudado, os irmãos devem se lembrar que Pedro está nos ensinando que a submissão cristã envolve sofrer injustamente. Essa é a nossa mensagem central, é o ensino principal que a gente extrai desse trecho. 1 Pedro 2, 18 a 25. A submissão cristã envolve sofrer injustamente. A gente está falando da submissão cristã porque é a ordem que governa toda a sessão. Não só nesse trecho, mas no trecho que a gente já estudou e no que ainda nós vamos estudar. O verbo aí principal é se sujeitar-se, estar submisso. Reconhecer aí essa estrutura que existe e você se coloca debaixo dessa posição, né, de alguém que está acima de você. Você se coloca nessa posição sabendo que tem alguém acima de você. E aqui no caso, dos versículos 18 a 25, é a sujeição dos servos aos senhores. E a mensagem central é: a submissão cristã envolve sofrer injustamente. Por quê? Naqueles dias, os servos sofriam injustamente. Como acontece hoje, no contexto dos relacionamentos, mas dos relacionamentos profissionais, mesmo em uma estrutura diferente do que naquela época, ainda hoje existem injustiças. O crente sofre por ser crente, ele sofre injustiças. E a gente tem que lembrar que a submissão cristã envolve sofrer injustamente. Como a gente vai ver hoje, o sofrimento faz parte da realidade cristã. Não só da realidade perceptível, não só dos fatos, né? Eu estou sofrendo, eu estou sentindo. Faz parte do que eu estou sentindo, não só isso. Mas a gente já entra na vida cristã sabendo que envolve isso. A vida cristã não tem letras miúdas. Você não é um contrato que você assina lá, e aí no meio do negócio fala: Senhor Jesus, eu não sabia disso. Jesus fala: tá aqui na letra miúda, você não viu? Tá aqui, o sofrimento, tá aqui não. A gente entra na vida cristã com um aviso muito claro da Escritura de que sofrimento, inclusive sofrimento injusto, está no pacote. E Pedro vai lembrar isso para a gente aqui. Então, a submissão cristã envolve sofrer injustamente. Aí a gente dividiu o nosso texto em 3 partes. São 3 critérios, né? Como encarar o sofrimento injusto? Em primeiro lugar, com a consciência tranquila, versículos 18 a 20. Em segundo lugar, tendo Cristo como exemplo, versículos 21 a 24, que é o bloco que a gente vai estudar agora, a divisão que a gente vai estudar agora. E por fim, o terceiro critério aí é confiando no cuidado do Senhor, versículo 25. Então, 3 critérios para encarar o sofrimento injusto. Com a consciência tranquila, tendo Cristo como exemplo e confiando no cuidado do Senhor. Bom, os versículos 18 a 20, que falam aí da consciência tranquila, nós já estudamos. Vamos dar uma olhadinha aí e a gente consegue relembrar. Tá um pouco pequenininho agora, mas daqui a pouco o Ricardo aumenta, mas só para ele conseguir baixar na imagem lá por enquanto. Então eu vou ler aqui 18 a 20. Servos, sejam submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom em cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Então aqui a gente já estudou essa parte, e nós nomeamos essa parte aí como a consciência tranquila. Então, encarar o sofrimento injusto com a consciência tranquila. Em que sentido? Eu sei, como crente, que eu estou sofrendo injustamente. Não porque eu fiz alguma coisa que merece punição, que merece aquilo que está acontecendo, mas justamente o contrário. Por fazer o que é certo, eu estou sofrendo. Então a minha consciência está tranquila. Eu deito a cabeça no travesseiro e eu durmo despreocupado. E eu encaro esse sofrimento injusto, inclusive ali com a consciência para com Deus, que é a ideia de consciência de Deus. Sabendo que Deus está vendo a situação, sabendo que Deus sabe o que acontece comigo, descansando nisso, sabendo que Deus espera de mim e sabendo que eu estou agradando a Ele. Porque o texto fala que isso é grato a Deus. Deus se agrada disso. Então esse é o primeiro critério aí. Encarar o sofrimento injusto com a consciência tranquila. Agora nós começamos o segundo critério, que vai dos versículos 21 a 24. Então vamos dar sequência aí no texto agora.
a partir do versículo 21, que diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados. Olha, porquanto para isto mesmo fostes chamados. Isto mesmo o quê? O que é isto mesmo? O sofrimento, a submissão cristã com o sofrimento injusto. Vocês foram chamados para isso. O que é ser chamado aqui? A gente falou sobre a vocação em Pedro, já estudamos isso. O que é ser chamado aqui? O que é ser chamado aqui? Vocês foram chamados para isso. O que é ser chamado aqui? Isso. É um sinônimo para salvação. É o chamado de Deus. Alão, vem ser meu servo. Alão, vem para cá. Agora você vai ser meu filho. Esse é o chamado de Deus. A vocação. Quando ele nos chama para sermos salvos. Que é o sinônimo de salvação. Então, o nosso chamado salvífico envolve isto. Isto o quê? O sofrimento injusto. Você se submeter e sofrer injustamente por causa disso, que ele falou nos versículos anteriores. Né? Então, de fato, a Pedro aqui está lembrando a gente que a vocação cristã envolve o sofrimento injusto. Porque, veja só, isso é um tanto quanto óbvio. Qual que é o nosso símbolo? Qual é o símbolo do crente? Qual que é o símbolo do cristianismo? A cruz. Uma cruz, não é uma almofada. Se o símbolo é uma cruz, não é uma almofada. Ou seja, nós já o ícone que representa a nossa fé é um ícone de sofrimento. É claro que nós olhamos para a cruz e nós vemos a obra de Cristo, a vitória que ele obteve, tudo mais, isso vem junto desse símbolo. Mas o fato de ser uma cruz nos lembra que há uma morte, que houve uma morte, houve um sacrifício, e que esse sacrifício foi precedido por um sofrimento terrível, por injustiças. Então, nosso símbolo é uma cruz, não é uma almofada. Não é o conforto. Nós não somos chamados para o conforto. E, de fato, se tem uma coisa que é muito clara na teologia do Novo Testamento, é que o crente é chamado para sofrer perseguição e sofrer injustiça. Veja o que diz aí, por exemplo, Marcos 10. Marcos 10, 29 a 30. Esse discurso coach, né? Esse discurso da teologia da prosperidade, agora não. A teologia da prosperidade do passado, ela focava mais na grana. Mas aí o pessoal viu que só a grana não resolve. Então agora eles colocaram uma roupagem nova na teologia da prosperidade, agora a teologia coach. É a ideia de que se você for crente, você vai ter realização pessoal, você vai ter paz, no sentido... mas não no sentido interior, né? Mas você vai ser bem sucedido, você vai ser uma pessoa de destaque e tudo mais. Tudo isso daí é contraditório ao que a Bíblia ensina. A Bíblia chama a gente para sofrer, não para ter essa projeção toda que algumas teologias têm inventado por aí. Então, olha aí Marcos 10, 29 a 30. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo. O que é cêntuplo? 100 vezes mais, né? 100 vezes mais, né? Então 100 vezes casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Até aí tá legal, não é? Isso é verdade, isso acontece realmente na experiência cristã. Quando a pessoa se converte, ela tem muitas vezes que romper com a família. Quando a pessoa se converte, ela acaba muitas vezes perdendo bens mesmo. A pessoa abre mão de heranças, às vezes, porque, olha, eu não quero compactuar com aquilo, eu não quero estar perdido, porque agora eu sou um crente, mas eu não quero isso. A pessoa se afasta, ela perde muita coisa, amizade, família, tudo. Só que na igreja, na experiência da igreja, ela ganha 100 vezes mais. Não é que você vai ter 100 vezes mais dinheiro na conta, não é isso? É porque você vai ter um apoio de uma comunidade inteira. Se você rompeu com a sua casa, com o seu pai, com a sua mãe, na igreja você vai ter 100 pais e 100 mães. Eu vivi isso. A minha história pessoal, pastor, os irmãos sabem, meu pai não é crente. Pelo contrário, meu pai é um dos homens mais vida torta que eu conheço. E a boa parte da minha juventude, eu não tinha uma referência ali. Quem vai me ensinar a tocar chuveiro? Quem vai me ensinar a dirigir? Não dá pra contar pro meu pai. Quem que fez as vezes disso? Os homens aqui da igreja. Mas não foi um homem só, foram 10. Então, essa promessa se cumpre. Amém por isso. Só que tudo isso daí tem um com ali. Com.
primeira parte ali do texto é maravilhosa, amém por isso, ela se cumpre, mas a segunda parte também. Tudo isso vem, e junto com isso vem perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna, que também vem. Então, você tem aí coisas que são certas. E a perseguição está dentro desse pacote aí. Então, com Jesus não tem letra miúda. Vocês vão ter uma comunidade, um desfrute de relações que vão suprir aquilo que vocês perderam. Mas, vocês vão ter perseguição. Olha outro texto aí, João 15, 20. Também as palavras de Jesus, João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se mataram o Senhor, o que esperar que façam com os servos? É daí para pior. Olha também Atos 14, 22. Atos 14, 22. Falando de Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Aqui não está falando que é o sofrimento que nos habilita a entrar no reino de Deus, não é isso. Mas é que no caminho para o reino de Deus, se prepara, porque vai ter pancada. Se prepara. Quando fala ali, nos importa, é que vai acontecer. Tá certo, tá garantido. No caminho até o reino de Deus, se prepara que você vai apanhar. Você vai levar pedrada. E é curioso, né? Porque ele fala ali, fortalecendo, exortando eles a permanecerem firmes. Eles falam, ó, fiquem firmes que vocês vão apanhar mesmo, né? Mas a Bíblia não é... A Bíblia é realista. Você tem que encarar isso com realismo. O cristianismo vai trazer isso, então fique firme. E isso nos fortalece, porque a gente sabe que não está acontecendo nada de absurdo, nada de errado. Tá tudo certo, é assim que tem que ser mesmo. Mais um texto, 2 Timóteo 3,12. 2 Timóteo 3,12. Aí, Tessalonicenses daí, Richard. 2 Timóteo. Aí. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, o que é viver piedosamente? O que é uma vida piedosa? Uma vida devota, uma vida de obediência a Deus, que leva as coisas de Deus a sério, né? Que tem um compromisso com o Senhor. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão. Se você tem uma vida piedosa, você vai despertar o ódio, você vai despertar os ânimos dos inimigos da fé. Inevitavelmente. Porque, assim, a simples existência do crente já incomoda. Porque o crente, mesmo quando ele está quieto, ele é um padrão, ele é luz. Então ele está lá no meio do trabalho. O crente não está falando nada, mas as pessoas sabem que você é crente. Aí alguém vai lá e quer fazer alguma coisa de errado. A sua simples presença ali já inibe aqui. O crente está vendo. E aquilo acusa eles, porque eles sabem que eles estão fazendo coisa errada. Eu não falei nada, mas a simples presença ali acusa. E eles vão ficar com raiva, vão ficar com ódio. Entende? A luz sempre incomoda as trevas. Sempre. E todos aqueles que querem viver de modo devoto a Deus serão perseguidos. E olha aí Tiago 1,2. Tiago 1,2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então é algo que muda a nossa perspectiva do sofrimento, da tribulação. Né? Então, isso coloca o sofrimento injusto em outra perspectiva. Né? A gente vê aqui que é algo planejado e é algo digno. Por que algo digno? Porque é algo que Deus nos chamou para viver. O chamado cristão é um chamado digno ou não? Você ser chamado para ser filho de Deus, para ser uma pedra viva, você ser chamado para ser um herdeiro, é uma coisa digna ou não? Digníssimo. É algo maravilhoso. Só que nesse chamado, nessa vocação, tem lá algo embutido nisso, que é o sofrimento. Então, esse sofrimento
é um sofrimento também digno. Diferente do que acontece com a gente quando a gente está passando pelo sofrimento. Quando você está sofrendo, você é humilhado, você é zombado. E essa ação das pessoas faz com que o chamado cristão pareça indigno. Poxa, eu fui chamado para isso. Eu estava lá, tranquilo, aí Jesus foi lá e me chamou, Alão, vem. Para isso? Para ser zombado? Para não me chamarem mais no churrasco da família? Para as pessoas ficarem fazendo piada de mim? Para todo mundo da faculdade, da escola, ficar escarnecendo em mim? É isso? Essa é a glória do chamado cristão? Então, parece algo indigno quando você olha para o que as pessoas fazem. A gente não pode esquecer que é justamente o contrário. É algo planejado. O próprio Deus diz, a vida cristã é assim. E, portanto, é algo digno, porque está lá embutido no nosso chamado cristão, na nossa vocação cristã. Ser chamado para ser cristão envolve ser chamado para passar por isso aqui. Então, o sofrimento não é sinal de que algo está errado. Pelo contrário, significa que a gente está vivendo justamente para aquilo que a gente foi chamado. De novo, o que Pedro está falando aqui também. Cuidado para você não sair caçando sofrimento por aí. Minha vida está muito tranquila. Acho que eu vou aprontar. Não é isso. Se você é crente, o sofrimento, bem. Em um grau ou outro, é claro. Ao longo da história, em momentos distintos, lugares distintos, circunstâncias distintas, o sofrimento das pessoas varia. O sofrimento do povo de Deus varia. A gente está falando aqui no contexto de sofrimento morando no Brasil. Mas é claro que se você for num país islâmico, num país muçulmano, o sofrimento lá, proporcionalmente, é muito maior, por causa da perseguição e tudo mais. Mas dentro desse espaço, né, você tem vários tipos de sofrimento. Perseguição social, quando estava acontecendo aqui, zombaria, escárnio, até o ponto de, eventualmente, você perder a vida por causa disso. Mas isso tudo está dentro da normalidade. Está lá, é normal. Se você é crente, você vai passar por isso. E se isso está acontecendo, você não pode falar, nossa, que estranho, eu pensei que todo mundo do mundo ia me aplaudir agora que eu sou crente. Não, isso daí inventaram, isso daí é o contrário. Você não vai ter o aplauso do mundo. Crucificaram o teu Senhor. Você espera que vão fazer o quê com você? Que façam o quê com você? Então isso muda a nossa perspectiva, né? E, assim, falando sobre sofrimento, eu já comentei quando a gente abriu essa sessão, né? Que eu acho que a geração contemporânea não é habituada ao sofrimento. Especialmente as gerações mais novas, elas não são habituadas ao sofrimento. E quando começam a sofrer, explana. A pessoa fica perdida. O jovem fica fora. Está acontecendo. A gente tem que lembrar, o sofrimento vai chegar. Vai chegar. A gente tem que preparar o nosso coração, a nossa mente, e saber que nesse mundo há perseguição e há sofrimento que pode chegar em estágios avançados. Zombaria, escárnio e até mesmo a morte. Além disso, como eu falei, a gente tem que lembrar que sofrer por Cristo é algo digno. Ou seja, é motivo de orgulho, alegria, satisfação e realização. Gente, isso só o crente pode ter. Quem apanha e fica feliz? Quem apanha e fala, agora sim, estou pronto para outro. Quem faz isso? Quem apanha, quem sofre o escárnio e se regozija nisso? Só o crente. Agora, não é porque o crente é maluco. Não é porque o crente é doido. Não é isso. Olha o que diz aí Atos 5, 40 e 41. Atos 5, 40 e 41. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eu levo o nome de cristão. Quando eu sofro por isso, é porque eu estou expressando aquilo que o meu Senhor quer que eu expresse. Aqui a palavrinha afronta significa desonra, vergonha. Humilhação. Eles falaram, olha só, nós somos... A gente olha com uma perspectiva diferente. Eles olharam porque eles acabaram de ser açoitados. Não é a piadinha, não é o meme, não é a piadinha na rede social, não.
Não é o cancelamento na internet, não. Eles foram açoitados. E eles ficaram felizes, eles se regozijaram porque eles foram considerados dignos. Veja só como o nosso testemunho tem produzido efeitos. Veja só como a nossa vida cristã tem vindo para fora. As pessoas têm visto isso. E Deus nos considerou dignos de passarmos por isso aqui. De nos aproximarmos mais ainda de Jesus, experimentando as coisas o sofrimento que ele sofreu também. Só o crente tem essa perspectiva. Só o crente. Diga, velho. Que é de João 16, 33 vai dizer: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem fome, eu venci. Jesus passou por isso e ele garantiu a vitória para nós. Então, nossos olhos têm que estar lá, né? Mas é claro que durante a tribulação, lembra? Durante a tribulação, os nossos olhos podem ficar nublados, nossa visão pode ficar nublada. Que é o que estava acontecendo com os leitores de Pedro aqui. Poxa, os servos estavam sofrendo injustamente. Mas peraí, agora eu sou um cristão, será que as coisas estão certas? Pedro fala, não, calma, é isso mesmo. E isso isso não torna o chamado de vocês menos digno. Pelo contrário, isso dignifica o chamado de vocês. Isso mostra a dignidade do chamado de vocês. E olha só no versículo 21 como ele continua. Volta lá, por favor, Richard. Olha aí o versículo 21, 1 Pedro 2, 21. Então ele fala, porque para isto mesmo vocês foram chamados, ou seja, isso faz parte do chamado cristão, tá lá. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Agora, a partir desse trecho aqui, parece que Pedro vai evocar, Pedro tem em mente, tem como pano de fundo, qual texto do Antigo Testamento? Isaías 53. Ele vai colocar agora o sofrimento do servo, o servo anunciado no Antigo Testamento, como o paradigma, como modelo que todos os servos que estavam lendo aquela carta deviam seguir. O que aconteceu com o servo sofredor por excelência é o que deveria ser reproduzido na vida dos outros servinhos também. Então Pedro aqui é genial na conexão que ele faz. E quando a gente começa a ler esse trecho, quando eu começo a ler esse trecho, eu me lembro de uma imagem. Conseguiu colocar a imagem aí, Ricardo? Não sei se o irmão já viu essa imagem. Daquele filme, das gravações daquele filme A Paixão de Cristo, sabe? Do Mel Gibson com... Como chama aquele? O ator é o Jim Caviezel? Acho que é o Jim Caviezel, né? Tem uma imagem que ficou famosa, que o pessoal até faz memes aí com essa imagem. O Ricardo vai colocar ali, que eu acho que tem tudo a ver com o texto aqui agora, né? Então tá ali o Mel Gibson conversando com Jesus, né? E com o ator, né? O que avisa, né? Mas aí na internet o pessoal faz as montagens, a montarinha falando assim, né? Geralmente, né? Eu contando para Jesus como a minha vida é sofrida. Isso coloca as coisas numa perspectiva diferente. Senhor Jesus, o senhor não sabe. Aquela pessoa me excluiu do Instagram. E Jesus, é mesmo? Chico, o que você acha? O que você acha de excluírem da vida, como aconteceu comigo? Poxa, aquela pessoa, ela pisou no meu pé depois que eu falei aquilo para ela. É? O que você acha de furar seu pé? A nossa perspectiva de sofrimento muda quando a gente olha para Jesus como um exemplo desse sofrimento injusto. E é isso que Pedro vai fazer agora. Pedro vai colocar os servos no lugar ali do Mel Gibson. E vai falar, olha, vocês estão sofrendo injustamente, mas lembrem-se que existe um modelo de sofrimento, alguém que sofreu muito mais do que vocês, e Deus usou esse sofrimento para propósitos específicos. É maravilhoso isso, ver como Deus usa o sofrimento injusto para cumprir os seus propósitos. É isso que ele vai apresentar agora. Então volta lá para o texto para a gente continuar caminhando, né? Olha só o que ele diz, então. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, Pedro lembra os seus leitores que, em primeiro lugar, Deus sabe o que é sofrimento injusto. Deus sabe o que é isso. Não temos um Deus distante, impassível, que não sabe o que é dor, porque Ele próprio experimentou sofrimento injusto. Ele próprio
experimentou isso. Isso é importante para os leitores de Pedro, é importante para nós, porque mostra essa proximidade de Deus, proximidade de Cristo com a nossa realidade. Ao se encarnar, ao se humilhar e vir aqui à Terra, ele experimentou o sofrimento na própria pele. Ele sabe o que é ser injustiçado. Ele sabe o que é ouvir palavras injustas dirigidas a ele. Ele sabe o que é apanhar injustamente, ser condenado injustamente, morrer injustamente. Ele sabe. Nós não temos um Deus distante, um Deus que não se compadece daquilo. Não, pelo contrário. Nós temos um Deus que se encarnou e experimenta essas coisas na própria pele. Ele sabe o que é isso. E mais, Pedro destaca aqui que o sofrimento é parte do plano de Deus para o crente. E essa verdade é realçada quando nós lembramos que foi por meio da morte de Cristo em nosso lugar que nós ganhamos a salvação. Esse contexto da morte de Jesus foi um contexto de morte justa, um contexto justo ou injusto? A morte de Jesus, os tribunais, a crucificação, foi algo justo ou injusto? Injusto. Mas Deus usou essa injustiça para que nós pudéssemos ser salvos. Para que Cristo pudesse morrer em nosso lugar. Ele fala que ele sofreu em vosso lugar, ele não merecia sofrer, mas ele sofreu em vosso lugar, deixando-nos exemplo para seguir os seus passos. Então, a gente percebe aqui que Deus usa o sofrimento injusto no seu plano redentor. Se Deus usa o sofrimento injusto no plano redentor, ao Jesus vir ao mundo, encarnar, sofrer injustamente, morrer na cruz para me salvar, eu acho que a gente pode ficar um pouco tranquilo que Deus usa o nosso sofrimento injusto para cumprir os planos dele, não é? É o modo como Deus administra a história. É o modo como ele usa essas coisas que são... A gente não consegue entender essa matemática. Foge da nossa cabeça, foge do nosso entendimento. Mas Deus usa até mesmo o sofrimento injusto para produzir salvação. E é digno de nota aqui que esse texto apresenta uma das únicas passagens do Novo Testamento que colocam a morte de Jesus como exemplo, algo como um modelo. Porque se você conversar, por exemplo, com um liberal, sabe o que é um liberal? Liberal é aquele pessoal que não acredita em milagre, que acredita que a Bíblia é um mito, que são coisas ali inventadas, tudo. Se você conversa com um liberal e você pergunta para ele assim, qual que é a importância da morte de Jesus? O liberal vai falar para você, não. Aquele homem lá do século I, que o pessoal chama de Jesus e que morreu, ele serviu apenas para dar um bom exemplo para a gente de amor, um bom exemplo de humanidade, um bom exemplo de ter bons alvos, ter fazer boas ações. Um exemplo moral, apenas isso. Um mestre moral, que nos ensina boas coisas. Só que aqui, quando Pedro fala de exemplo, não é isso que ele está falando. Não é esse tipo de exemplo. Aqui, quando ele fala de exemplo, é exemplo do quê? Exemplo de sofrimento. Exemplo de reações durante o sofrimento. E esse é um texto muito específico em que Jesus é apresentado como exemplo, como modelo. Não como os liberais fazem, mas aqui no contexto de sofrimento, das reações ao sofrimento. E aqui, como a gente falou, ele está mencionando Isaías 53. Nesse trecho todo, que é o servo sofredor por excelência, né? E com isso ele está identificando Jesus com os servos. Ele está fazendo uma identificação, olha, vocês são servos? Estão sofrendo injustamente? Eu conheço alguém que também é servo e sofreu injustamente. Quem? O servo sofredor. Então há uma identificação aqui. É como já viram aqueles vídeos da criancinha que ela está assistindo TV e aí passa um personagem no desenho que é igual a ela? Já viram? Dos videozinhos assim? Então tá lá passando um desenho lá, um desenho, aquela Moana, sei lá, que é Havaí, né? Acho que tem lá alguma coisa lá pra cima. E que é um pouco mais, tem o cabelo mais característico, a pele mais escura e tudo mais. Aí tem uma menininha que é igual a ela. Ela olha na TV, ela fica televisão, ela é igual a mim, igual a mim. O que é isso? É uma identificação. Agora imagina a TV, tá lá o servo, sentadinho lá. E Pedro tá falando, existe aqui, eu vou desenhar um servo para vocês. Ele começa a desenhar o servo.
Ele começa a desenhar o servo sofrendo injustamente. O que isso vai criar no servo que está lá vendo o desenho? Identificação. Ele como eu. É aí, ó. Ele está passando o que eu passei. Essa é a reação. Agora, essa identificação é uma via de duas mãos. Porque aqui a gente vê que Cristo sofreu em nosso lugar e nos deixou um exemplo. E esse exemplo serve para seguir os passos. É uma identificação de mão dupla. Jesus se identificou conosco no sofrimento injusto. E nós nos identificamos com ele vivendo como ele viveu. Reagindo como ele reagiu. Respondendo como ele respondeu diante do sofrimento. Então, uma identificação de duas mãos, né? É muito bonito isso daí. E a ideia aqui é como que... Dá uma olhadinha em 1 João 2,6, né? A figura que a gente tira daqui é como alguém que vai pisando e deixando pegadas na areia. E aí a criancinha vai seguindo ali aquelas pegadas. Então, Jesus deixou as pegadas para nós. E a gente tem que seguir essas pegadas, pisar onde ele pisou, ou seja, viver do jeito que ele viveu. Aquele que diz que permanece dele, esse também deve andar como ele andou, ou seja, como ele viveu. Jesus andava de sandália, tem que andar de sandália também. Não, aqui andar é uma metáfora para falar de estilo de vida, comportamento. Então, Jesus viveu de um jeito específico nesse mundo, debaixo do sofrimento. Eu preciso pisar exatamente no lugar onde ele pisou. Ele pisou aqui, eu vou lá e encaixo a minha pegada ali. Ele viveu desse jeito, eu vou lá e encaixo aqui desse jeito. Ele falou desse jeito, eu encaixo as minhas palavras nas palavras dele. Eu tenho que imitá-lo. Ele se identificou comigo e me deu um exemplo. Agora eu me coloco nesse exemplo e vou seguindo passo a passo a vida dele. Agora, olha só que interessante, né? Pensar numa aplicação aí sobre isso. Os irmãos já viram várias vezes, vários grupos tentando chamar Jesus para se identificar com a causa deles. Os irmãos já viram isso acontecer? Então, Jesus se identificando com a causa LGBT. Porque ele é dos excluídos. Jesus é aquele que lutava pelos excluídos. Aí a causa LGBT puxa Jesus para se identificar com eles. Jesus era um imigrante. Aí puxa Jesus para se identificar com ele. Então todo mundo quer puxar Jesus para se identificar com ele, né? Para identificar, fazer com que Jesus se identifique com aquela causa. Mas essas identificações elas são todas artificiais forçadas. A identificação real, verdadeira, legítima, que nós como crentes temos que anunciar, é que Jesus se identificou com a nossa humanidade. Filipenses 2 diz isso. E ele se identificou com o homem para sofrer. Para deixar um exemplo de sofrimento, e não um exemplo de superação ou um exemplo de luta pelos direitos. Não é isso. Né? Não é esse exemplo que Jesus deixou. O que Pedro está falando aqui é de um exemplo de sofrimento, de reação durante o sofrimento. Não de levantar bandeiras, não é isso. A identificação de Jesus, Filipenses 2, abre aí, por favor, Richard, Filipenses 2, 5 a 8. É uma identificação de humilhação. Não é uma identificação de triunfo. Olha só. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa foi a identificação de Cristo. Essa daqui. Claro, depois ele ressuscitou, subiu aos céus, foi exaltado, e nós agora estamos ligados a ele. Então nós temos uma exaltação prometida para nós, não aqui, no futuro, uma herança futura e tudo mais. Mas a encarnação de Jesus é uma encarnação de sofrimento, é uma identificação de sofrimento. Ele veio aqui para ser humilhado. O rei vestiu as roupas dos servos. O rei tirou o seu manto de glória, melhor, por cima do seu manto de glória, ele colocou a roupa suja do servo.
E ele veio aqui e não só andou por aqui, mas ele foi obediente até a morte. E qualquer tipo de morte? Morte de cruz. Paulo aqui está qualificando a morte. Não foi qualquer morte. Foi a morte de cruz. Uma morte de um sofrimento muito grande. Uma morte impressionante. Uma morte dada aos bandidos. Essa foi a experiência de identificação de Jesus. Porque, olha só, eu tenho aqui um tweet que eu quero ler para vocês, de um pastor chamado Ricardo Gondim. Já ouviram falar dele? Ricardo Gondim? Ele é associado à teologia do processo. A ideia de que Deus vai aprendendo, esse tipo de coisa. E em 2020 ele postou esse tweet aqui, olha só. Vou ler aqui, abre aspas. Movimento evangélico é uma etiqueta que não tem mais qualquer ligação com o evangelho. Não passa de uma seita. Prefiro ser chamado de cristão e me identificar ecumenicamente com quem se apoia em Jesus para defender os excluídos. O que ele está querendo dizer aqui? Exato. Jesus era um excluído, então todo mundo que é um excluído se identifica com Jesus, porque Jesus se identifica com eles. Essa é a visão desse homem aqui. Uma outra imagem aqui, uma outra manchete de 2020 também. É uma manchete sobre carnaval. Jesus da Mangueira é o verdadeiro, diz pastor que viverá Cristo na Sapucaí. Aí diz assim, o papel principal será interpretado pelo pastor evangélico e ator Henrique Vieira, abre aspas, uma fala dele. Será um Jesus de amor e defesa dos corpos oprimidos. O que é um corpo oprimido? Não tenho ideia, mas é melhor não saber, né? Vindo desse pessoal, é melhor não saber. Mas eu tenho certeza que não é a opressão física que Jesus sofreu. Aqui acho que é outra coisa, outras pautas, outras causas. O que é isso? É as pessoas tentando levar Jesus para defender seus discursos. Mas não é essa a identificação. Jesus não se identificou com esse tipo de oprimido, seja lá o que for isso. Jesus não se identificou com os excluídos aqui, ele se fez homem. Esse é o anúncio que a gente tem que fazer. E ao fazer isso, ele passou por humilhação. E isso serve de modelo para nós. O nosso Senhor sofreu e nos deixou um modelo de como devemos viver diante do sofrimento injusto. Essa é a identificação dele. E quando ele fala que deixando-vos exemplo, a ideia aqui é de escrever sobre uma superfície com as letras por baixo. Lembra quando você queria fazer um desenho, quando você era criança, você usava papel carbono ou papel manteiga? Lembra? Você colocava papel manteiga, você colocava o desenho por baixo, papel manteiga por cima, e aí você ia desenhando, né? Na antiguidade, para as crianças aprenderem a escrever, acontecia algo parecido. Assim. Você colocava algo escrito por baixo, né? A criança ia por cima marcando aquilo, né? Então, quando ele fala aqui de deixando-vos exemplo, pode voltar lá, por favor, Ricardo. Quando ele fala de deixando-vos exemplo, é essa a ideia. É que Pedro quer que nós coloquemos as nossas reações como um papel manteiga em cima das reações de Jesus. Como é que Jesus fez aqui? E a gente vai, na nossa vida, a gente vai imitando essas reações de Jesus. Esse é o nosso exemplo, é o nosso modelo. Pastor, Diga, Tânia. lá em Filipenses 3:9, onde fala de ser achado nele, esse texto se aplica? Eu acho que... Eu não lembro do contexto todo. Abre aí, por favor, Ricardo. Filipenses 3:9, né? Coloca o 8 e o 9 aí, por favor, Ricardo. Só para eu ver. Eu acho que não, Tânia. Eu acho que ali é outra coisa. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus é baseada na fé. Não, aqui, quando ele fala de ser achado nele, é de ter Jesus como o único, como aquele que conquista a salvação e só ele. A salvação vem só por meio do que Jesus fez. Não vem por nenhum mérito do próprio Paulo. Essa é a ideia aqui.
Aqui o que Pedro está falando é mais um modelo de reação mesmo, de modelo de vida. Ele não está falando de salvação. Aqui em Filipenses 3, Paulo está falando de salvação. Não há nenhum mérito meu para ser salvo. O que Pedro está falando é outra coisa, sobre o estilo de vida. Certo? Sobre isso, considerações aí. Versículo 21. O que vocês acham aí disso tudo? Versículos 20 e 21. O que vocês têm a dizer? Olha lá, volta lá, por favor, Ricardo. Vamos ler de novo. 20 e 21. Cadê? 20 e 21 não, só o 21. Porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. E aí, considerações sobre o versículo 21. Nós devemos pedir ao Espírito Santo de Deus para ver se nossa vida realmente está se encaixando com isso, ou se cada vez que ouvimos isso causa uma distorção em nós, acho que nós aceitamos conforto. Porque fica muito claro que a vida cristã envolve isso. E ao colocá-la dentro de Cristo, fica assim, não tem como correr. Mas porque isso que o senhor falou, no meio pentecostal de hoje em dia, não é anunciado nunca. Vem para Cristo e aí conta-se várias historinhas, se adequa, por exemplo, assim, a sua história, e vou falar da sua história para você vir depois a gente ver o que você muda lá dentro ou não. Mas falar sobre isso Não fala. O custo de seguir a Cristo ninguém fala. Professor, eu tenho uma dúvida. Mediante tudo que a gente vê, por exemplo, na Nigéria, né? As perseguições lá. É correto, dado toda essa orientação para que a gente se submeta ao sofrimento, nós orarmos para que o sofrimento e a perseguição parem? Sim, uma coisa não anula a outra. Eu posso orar pela minha vida, pela vida dos meus queridos e pela vida dos meus irmãos, para que Deus livre eles de sofrimento. Por exemplo, Paulo disse, olha, eu estou certo que por causa da oração de vocês, eu vou ser liberto da cadeia. Porque os crentes estavam orando para que Paulo fosse liberto. E tá certo essa oração. E a gente tem que orar pelos nossos irmãos para que eles sejam libertos mesmo, para que eles sejam preservados, enfim. Então uma coisa não exclui a outra. A questão é, quando o sofrimento vem, como é que a gente vai reagir? Então, eu posso falar, Senhor, livra-nos do sofrimento. Mas se o sofrimento vier, que o Senhor me fortaleça para que eu tenha a reação como Jesus teve. Aí é o jeito de alinhar as duas coisas. E quando o sofrimento vem, eu posso falar, Senhor, abrevia esse sofrimento. Mas enquanto eu estou aqui, me dê força para isso. Aí eu consigo equilibrar as duas coisas. O que mais? Sim. Mas, inclusive, se nós falamos de Jesus na cruz, né? Ele está falando de mim em casa. Você estava orando para que eu... Bem lembrado. Jesus sabia do sofrimento iminente que ia acontecer. Mas ele se sujeitou à vontade do Pai, mas expôs a compreensão, a consciência desse sofrimento que viria. O que mais? Pastor, lá em Atos 20, tem Paulo falando com os presbíteros. E aí tem um trecho que, pelo menos para mim, é bem assim, impactante, porque conversando, né, nesse diálogo que ele está tendo, ele diz assim que ele vai, explicando que ele vai voltar para Jerusalém. E aí ele diz assim, que ele não sabe o que espera ele, a não ser que o Espírito assegurou que prisões e sofrimentos o aguardavam. Ele não tinha muita clareza, mas o que ele tinha certeza não era bom. Exatamente. E aí, assim, eu acho que isso, pelo menos para mim, isso me causa assim, uma reflexão muito profunda, é um texto que me impacta, porque não é uma outra pessoa dizendo para você assim, olha, você vai fazer o que eu estou te pedindo e você vai sofrer. É o próprio Deus te garantindo que você está de acordo com o que ele está te pedindo, porque é o Espírito que impede ele para ir para Jerusalém. Então ele está indo na direção de Deus, fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, e Deus está garantindo que ele vai sofrer neste projeto. E aí, eu acho que a gente precisa... É uma luta, inclusive, psicológica mesmo, de contra o que a cultura e a sociedade nos impedem, que é buscar uma vida de conforto, de tudo vai bem, de repelir o sofrimento, porque, como a gente tem discutido aqui, faz parte da nossa caminhada. Né? Então a gente vive nessa Tensão. luta, porque
numa esfera, as pessoas estão dizendo, não, isso não é normal. E às vezes até dentro da igreja, porque não é um assunto tratado com essa clareza. É muito, pensando num senso comum, num grupo maior, assim, de igrejas, o discurso é, a partir do momento que você se converte, que você aceita Jesus, a sua vida vai ficar... É o triunfalismo, né? Exatamente. É triunfalismo. O meio evangélico prega o triunfalismo. Você venha para Jesus e tenha sucesso em tudo. Exato. E aí não é isso que a gente aprende quando a gente lê a Bíblia com um pouco mais de atenção. Sim, sim. É realmente um desafio para nós, porque isso coloca em evidência a necessidade da nossa confiança em Deus. Eu tenho que confiar que esse sofrimento está nos planos de Deus. Esse sofrimento é produtivo, é um instrumento de Deus, e que isso é uma evidência de que as coisas estão certas, não de que as coisas estão erradas. É um exercício de confiança. Eu preciso confiar em Deus. Porque se eu for guiar pelo que eu estou vendo e sentindo, no meio da zombaria, você traqueja, mas com certeza qualquer um traqueja no meio da zombaria. A gente é pó. A gente é pequeno, a gente é frágil, a gente se intimida, a gente se acovarda, a gente fica, mas será que... Então a gente precisa, essa tensão que a gente experimenta, essa confiança. Deus falou que seria assim. E o meu exemplo maior encarnou isso. Então eu tenho que olhar para ele e saber, não, eu vou me manter firme aqui. Marcos 8, 34, 35 diz assim, ó. Marcos 8, 34 e 35. Então, convocando a multidão, justamente seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Começou a cruz e siga. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim, o evangelho salvará. Quer dizer, para a gente ganhar a vida nos comendo, a gente vai ter que passar por sofrimentos. E negar a si mesmo. Não é o nosso sofrimento que nos salva, mas faz parte da vida cristã negar a si mesmo e sofrer. Então, e se Jesus Cristo fica né, e siga a vida que as pessoas passam, nós falamos. A vida que ele seguiu, a gente também tem que seguir. Sim. Pastor, é possível que um cristão salvo viva uma vida sem um sofrimento intenso, sem passar por isso? Sim, é possível. É possível e a nossa própria experiência mostra isso. Né? A gente conhece pessoas que nunca foram perseguidas pelo Estado, nunca foram presas, não perderam familiares por perseguição. E mesmo no contexto social, assim, né, uma perseguição social, elas não experimentaram grandes perseguições. Mas algum tipo de desconforto o crente sempre causa, sempre experimenta. Então, por mais que a pessoa viva numa sociedade onde não existe uma perseguição terrena, alguma coisa que ela fala, algum comportamento dela desperta no incrédulo algum tipo de antipatia, mesmo que seja algo pequeno. Mas é bem possível que um crente ele seja fiel e ele passe boa parte da vida, se não a vida toda, sem um grande sofrimento, uma grande perseguição. Isso é possível. Existem momentos da história, momentos ao longo da história, em que o cristianismo ficou muito fortalecido. E muitas pessoas, muitas pessoas eram crentes de verdade e eram crentes piedosos, maduros. E isso impactou muito positivamente a sociedade, ao ponto da sociedade respeitar os crentes. Mas é claro que eles se incomodavam com a moral dos crentes e tudo mais. Só que isso fazia com que os crentes eles não sofressem grandes perseguições. Pelo contrário, eles tinham uma influência positiva na sociedade e guiaram muito da sociedade. Então, pode acontecer, mas algum tipo de sofrimento, alguma coisinha ali, é inevitável que aconteça. Dentro de casa, nas amizades, alguma... Sabe aquela boca torta? Assim, alguma coisa assim vai acontecer. Mas não necessariamente algo dramático, algo intenso. Quem tinha levantado a mão? Ali era a Mayara, depois aqui. Pode ter primeiro, Mayara. A gente está falando aqui de muitos sofrimentos que, em sua maioria, acontecem em prol do nome do Senhor.
quer seja para o evangelho, como um propósito de calma, ou quer seja porque a gente simplesmente incomoda. Mas eu queria saber e me lembrar de passagens sobre o sofrimento da vida comum, cotidiana. E aí eu só me lembro de um dos versos que a gente leu, que é que o sofrimento produz perseverança, a tribulação produz perseverança. Em quais mais passagens bíblicas ou histórias que a gente pode se lembrar para realmente se apoiar? Isso é uma verdade? Esses sofrimentos geram salvação? Sofrimento geral, você diz o sofrimento. Doenças Sei. físicas, psicológicas, A gente lembra do que Paulo falou em Romanos, quando ele fala que os sofrimentos do presente nem se comparam com as glórias futuras. A gente lembra do sofrimento do próprio Paulo, que ele tinha lá aquele espinho na carne, que ele orou e Deus falou: a graça me basta. A gente lembra desses textos que mostram que os sofrimentos comuns, não sofrimentos por ser crente, sofrimentos ordinários, doenças, dificuldades, enfim, que essas coisas sobrevêm ao povo de Deus. Isso acontece. Que Deus usa essas coisas para a nossa salvação, para a nossa santificação. Para a nossa santificação, é Tiago, o que a gente lê no Tiago 1:2. Tem de motivo de alegria passar por várias provações. Né? Ali o que o Tiago está falando de provações, são provações no sentido mais geral mesmo, mais abrangente. Pedro, em 2 Pedro, ele também fala de provações, acho que no sentido mais geral também, no comecinho ali, ele fala da perseverança e tudo mais, então ele menciona algo assim que pode ter relação. Não lembro exatamente agora o palavreado que ele usa, as palavras que ele usa, mas acho que é muito próximo do que Tiago diz. Então, tem esses textos que Deus usa essas coisas para nos fortalecer. Sim, Romanos 8 que fala que o sofrimento presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Todas as coisas sim. Todas as coisas cooperam, que é o final, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? Todas aí é tudo mesmo. É bem abrangente. Falou. Pastor, mas não é o contrário? Sofrimento produz santificação. Nós sofremos porque somos santificados. Não que o sofrimento vai produzir santificação em nós. Mas eu acho que é uma via de mão dupla. Nesse caso, é assim, eu como um crente piedoso, eu vou sofrer perseguição, eu vou sofrer por ser crente. E isso refina a minha fé. Isso molda a minha fé. Isso sofrimento por ser crente. Agora, o sofrimento que a Mayra falou é o sofrimento das coisas da vida. Isso daí, alguém pode sofrer ser crente ou não, sendo crente ou não. A diferença é que o crente encara isso como uma ferramenta de Deus. O crente enxerga isso como um jeito de lapidar a fé. Aí, é claro, por eu ser crente não significa que eu vou ser doente. Não é isso. Por eu ser crente eu vou passar fome, vou ter uma doença. Não, aí é outra coisa. Então, são categorias diferentes de sofrimento. No caso da pessoa que sofre por ser crente, ela é crente, piedosa, e como Paulo diz, quem quiser viver piedosamente, vai ter sofrimento. Bom, é perseguição. E isso refina o crente, que é o que Pedro fala. Pedro falou, alguns versículos atrás, no capítulo 1, que o sofrimento é como um fogo que coloca em evidência o valor da nossa fé. Então aí, nesse caso, é uma via de mão dupla. Agora, no caso dos sofrimentos ordinários que sobrevêm a nós, uma doença, o falecimento de alguém, uma dificuldade financeira, isso não necessariamente aconteceu porque eu sou crente. Mas eu encaro isso de um jeito diferente. Aí isso refina a minha fé. Entendeu? Porque eu fiz ligação, por exemplo, tem alguns filmes que mostram aqueles padres jesuítas se batendo, se autoflagelando, se purificar. Como se o sofrimento fosse algo, o sofrimento físico fosse algo que nos aproximasse de Deus, mas numa visão ascética, aquela ideia de você ter que sofrer na carne para se aproximar de Deus. Tem que pagar os seus pecados na cara. Isso não. Isso é errado. É comum na Semana Santa os católicos se autoflagelar. Mesmo evangélico comum. Na quaresma eu não vou comer chocolate. Fazer esse sacrifício para Deus, porque aí vai me aproximar de Deus. Isso aí tá errado. Isso aí não tem nada a ver, né? Mas o que a gente está falando aqui é que é do modo como o crente encara essas coisas. O sofrimento que vem. Né? Então,
eu sei que o sofrimento bem encarado produz santidade. Por quê? Porque eu dependo mais de Deus. Por exemplo, eu estou doente. Estou passando por uma doença. Eu vou no médico, o médico fala, olha, tudo que a gente podia fazer, a gente já fez. Agora você tem que aguardar. Esse sofrimento deve me aproximar de Deus. Senhor, eu vou orar mais. Eu vou me aproximar mais do Senhor. Então isso leva a uma vida de mais piedade. Nesse sentido, entendeu? Nesse sentido. Gera santidade nesse aspecto. A Amanda aqui depois... Complementando aqui o que o Lula falou, tem alguns estudos que posterizar que Deus abriu. Eu acho que é Eclesiastes 7, que fala do sofrimento. Ele ensinou também sobre a parte do luto, por exemplo. Mais vale você no luto, porque você vai te aproximar de Deus pelo seu sofrimento ali, Do que? porque vai estar em uma festa, comemorando, porque na alegria você... A gente fica entorpecido, às vezes, pelas coisas. E é o C.S. Lewis que fala, não é? Que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo surdo. E às vezes a gente está um pouco surdo. E o sofrimento vem para nos colocar no devido lugar. Isso nos aproxima de Deus. Ali, depois... Comentário assim, pastor, que infelizmente textos como esse que a gente está estudando, são pouco discutidos hoje na igreja. Justamente porque o que é falado é que você vai vencer, você agora é o que eu falei. Você é a cabeça com cauda, ergue a planta do teu pé pisar, você vai ganhar. Quando as pessoas começam a viver esse tipo de perseguição, elas começam, mas foi isso que eu aprendi. Isso aí é a teologia que é errada. Sim. Sabe? A base. Isso leva as pessoas a muitas vezes se afastar do evangelho, porque não aprendeu da maneira como deve ser. Agora, só é importante destacar aqui, para ficar bem claro, o sofrimento que Pedro está falando aqui não é o sofrimento das coisas comuns da vida. É o sofrimento por ser crente. E especificamente o sofrimento por ser crente num contexto de servidão. O chefe mau que pune o crente. Esse é o sofrimento. As passagens de sofrimento geral, tem essas outras que a Mayara comentou que a gente pode ler em outro momento. Mas aqui o foco é esse, o sofrimento por ser crente. Que aí entra isso daí. A pessoa que ouve o triunfalismo de hoje, ela não sabe dessa realidade. E quando ela começa a sofrer, ela fala, ué, não foi isso que venderam para mim. E, de fato, venderam uma coisa que não existe. Porque o cristianismo envolve esse sofrimento por ser crente. Quando o apóstolo Paulo fala do espinho na carne, que não se sabe exatamente o que é hoje, eu imagino que seja uma questão interna, espiritual, né? Uma coisa que alguns acreditam santo, mas tá. Eu acredito bastante que é uma luta interna muito grande. Mas ele também tinha suas perseguições externas. Sim. É possível, ou na história tem assim, o crente viver só esse espinho na carne, por exemplo, só essa luta interna? Porque, por exemplo, até mesmo pelo ciclo social que ele vive, um dia pequeno, não tem esses conflitos, por exemplo, dentro de uma faculdade, dentro de uma empresa, entendeu? Mas internamente, essa luta ser Existe. avassaladora. É a luta que Pedro falou alguns versículos atrás, né? As pessoas que guerreiam dentro de nós, né? As paixões que guerreiam. Pode viver também essa luta só. Às vezes, vamos pensar, por exemplo, num casal de idosos. Eles já mal saem de casa. Só fica lá eles, o idoso, a idosa e o gatinho lá. Qual que é a perseguição que eles vão ter? Vai dar ração, o gato vai falar. Pula na velha. Não. O contexto social, é claro, limita nessas coisas. Né? Mas assim, o que a gente aprende disso é que o normal é que o crente sofra algum grau de perseguição. O normal. Não necessariamente uma perseguição mortal, mas é esperado que o crente sofra algum tipo de perseguição. Mesmo que seja uma perseguição social. Algum momento da vida, uma fase da vida, algum tempo isso vai acontecer. Pode ser que um dia isso cesse? Pode. Pode ser que um dia, como eu falei, fique lá recluso e não sofra mais esse tipo de perseguição. Mas o crente tem que saber, é esperado que algum tipo de perseguição, por menor que seja, eu sofro. Isso está lá. É uma cláusula que está lá. Deus pode ser muito gracioso, e permitir que uma pessoa possa se relacionar com um crente. Mas eu não conheço ninguém. Não dá. Você conhece alguém que só se relaciona com quem é crente a vida toda? Não dá.
Mas se você falou, nem fazer uma rodinha de conversa. Tem gente. É que o senhor falou, às vezes um grau tão baixo que acaba sendo disciplinante. É só, às vezes, uma diferença de opinião ali. Que por mais que você seja firme na sua convicção diferente, a outra pessoa sempre recua, né? Não fica batendo. É que a gente às vezes pensa em perseguição em termos de martírio. Né? Mas aqui, no caso dos leitores de Pedro, eles não estavam sendo martirizados ainda. Eles vão ser daqui a pouco. Na história, daqui a pouco. Ele já está sob o governo de Nero, logo mais você tem aquela grande perseguição contra os cristãos lá em Roma. Né? Mas, nesse momento, é uma perseguição social. É a zombaria, é perder uma oportunidade de emprego, esse tipo de coisa. Isso já é um tipo de perseguição. A cara feia. Quando você fala, isso daí eu não concordo. Falar que aquele chato. Nossa, aquele comentário meio descontraído, meio debochado. Nossa, mas eles são chatão mesmo, hein? Mas não vai isso, é um deboche. Quando alguém fala assim, lá o crentão lá, é um escárnio. Então isso é um tipo de perseguição. Não precisa chegar no nível de um martírio. Mas, quando chegar no nível de um martírio, se chegar no nível do martírio, não é pra gente ficar surpreso, né? Nossa, eu não sabia. Aí a gente lembra do que aconteceu com o nosso Senhor. Se acontecer isso com ele, não é de estranhar que aconteça algo semelhante conosco. Ou até pior. Em escala bem diferente, obviamente, mas do mesmo jeito que zombavam o nome de Jesus, né? Dizendo assim, você não é Deus, desta cruz. Às vezes você está passando por problema na sua vida, a pessoa fala, isso não é crente. Ora pra Deus. Você não fica indo na igreja, pra ver se Deus te ajuda agora. É a mesma coisa, mesma coisa. É uma zombaria também. Zombaria. Existem zombarias brandas e existem zombarias mais agressivas. Mas é escárnio, perseguição do mesmo jeito. Tudo bem, gente. Então, na semana que vem, nós continuamos. Porque agora, Pedro vai apresentar qual é esse exemplo. Ele falou, Jesus deixou um exemplo. Mas como é esse exemplo? Ele fala, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava contrário. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, você vê no versículos 22 e 23 qual é o modelo, qual é o exemplo que o crente tem que seguir. Lembra? A ideia do exemplo aqui é você escrever por cima. Então tá lá, o molde está colocado. Agora, as suas reações são papel manteiga que você tem que colocar por cima. E agora ele vai apresentar qual é esse modelo, qual é esse exemplo. Então, a gente vai ver isso na próxima semana. Vamos orar para terminar? E aí nós estamos despedindo. Santo Deus, obrigado porque nós temos em Jesus um exemplo de como reagir diante do sofrimento injusto. Obrigado porque Jesus escolheu sair da sua posição gloriosa para se identificar conosco, para ser humilhado aqui, para sofrer injustamente. E isso tudo para que nessa identificação conosco nós pudéssemos ser salvos, como Pedro diz. Ele morreu em vosso lugar, ele sofreu em nosso lugar. Obrigado por essa identificação do Filho de Deus com os homens, a identificação de Cristo com os homens, para que agora nós pudéssemos ter o caminho aberto ao Senhor. E obrigado, Pai, porque agora nós podemos seguir os passos de Jesus, tendo ele como esse modelo. Obrigado porque nós podemos seguir as suas pegadas na areia. Obrigado porque nós podemos agora seguir esse modelo de caligrafia da vida. Esse modelo de reação ao sofrimento injusto. Obrigado porque nós temos essas verdades que nos alertam para a iminência da perseguição, independente do nível em que ela aconteça, mas nós temos que ter isso em mente. Ajuda-nos a ter isso em mente. Obrigado porque a sua palavra mostra como reagir. E não é uma instrução distante, impessoal, não. É o próprio Cristo encarnado que nos dá essas orientações, esse modelo. E obrigado porque nós temos a possibilidade de imitar a Cristo, porque somos seus filhos agora. E o seu Espírito habita em nós. E nós podemos agora viver como o nosso Senhor, viver como o nosso Salvador viveu, reagir como o nosso Salvador reagiu. Mas isso é difícil. E, portanto, pedimos que o Senhor nos capacite, porque sem a capacitação do Senhor nós não podemos fazer isso.
Leve-nos em segurança para casa, abençoe o resto da nossa semana, por favor, nos fortaleça, nos revigore, nos proteja e abençoe tudo que faremos ao longo dos próximos dias. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.